Olá! Vamos fazer um novo estudo hoje? Hoje nós vamos estudar o livro de Êxodo. Lembrando que nós já tivemos uma introdução à Bíblia, nós já tivemos a síntese do livro de Gênesis e agora nós vamos trabalhar o livro de Êxodo. Lembrando que Êxodo é a continuação da história do povo de Israel, da trajetória do povo de Israel até entrar em Canaã. Êxodo é uma palavra de origem grega que significa saída ou partida, que é o tema do livro de Êxodo, a saída ou a partida do povo do Egito, a saída deles do Egito. O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, mas o título Êxodo, uma palavra grega, porque os judeus eles não davam nome ou título aos livros que escreviam, deixavam sem título e chamavam apenas pelas palavras iniciais, como no princípio, estes pois são os nomes, e chamou o Senhor. Mas quando acontece aquela tradução da Bíblia hebraica para o grego, eles dão nome aos livros. Portanto, Êxodo é uma palavra grega, mas esta palavra aconteceu na época dessa tradução. Nós já fizemos um comentário sobre isso. Portanto, Êxodo então significa saída ou partida. O livro de Êxodo é um livro que tem 40 capítulos e a autoria é atribuída a Moisés enquanto estava no deserto. Lembrando que lá em Êxodo, no capítulo 17, no verso 14, diz o seguinte: E disse Deus a Moisés: Escreve, pois, isto num livro para a memória e relata aos ouvidos de Josué. Portanto, não se discute essa autoria, não vamos discutir sobre a autoria, é de Moisés. E nós vamos fazer essa divisão desse livro em dois tópicos. Nós vamos ver primeiro Israel no Egito e depois nós vamos ver Israel no deserto. Lembrando que Israel no Egito, no livro de Êxodo, ele está do capítulo 1 até o capítulo 13. Do 1 ao 13 é Israel no Egito. E no capítulo 1 de Êxodo, do 1 ao 4, por exemplo, ali considera-se uma ligação, ou seja, o elo, aquilo que liga Êxodo a Gênesis. Porque lá em Gênesis, lembrando que nós encerramos o capítulo 50, falando da morte de Jacó e a seguir a morte de José. E ele inicia o livro falando sobre os povos, ou seja, as pessoas que entraram no Egito. Fala de Jacó com os seus 11 filhos, lembrando que José já estava lá, portanto a casa de Israel vai toda para o Egito e cada um levou a sua família, a sua casa, seus animais. Ali fala em cerca de 70 pessoas. Portanto, do capítulo 1, do verso 1 ao 4, é a ligação, ou seja, o elo que liga o livro de Êxodo ao livro de Gênesis. A partir do verso 6, já fala que José era morto, já havia falecido, e os seus irmãos também, ou seja, a geração de José já era toda falecida, já era uma outra geração. E até então estava tudo bem, mas depois da morte de José, vai surgir um novo rei. E esse rei, ele não tinha conhecido José. O que acontece? Ele fica preocupado com o número desse povo israelita. E ele diz lá no verso 8, o povo descendente de Israel é muito maior do que nós, é mais poderoso que nós. E ele fica com medo, preocupado de haver uma invasão de algum outro inimigo e eles se juntarem a esses inimigos. Portanto, ele pensa então em escravizar, começa a escravizar o povo de Israel. Ele se torna escravo com trabalho, com impostos, mas mesmo assim o povo continuava abençoado e o povo continuava crescendo. E o que ele decide então? Matar esses meninos quando nascem. Fala com as parteiras todas as vezes que as mulheres hebreias derem à luz, se for meninos, é para matá-los. Esta foi a ordem. Portanto, nasce Moisés exatamente nesse ambiente ou neste contexto, é que nasce Moisés. Por isso que quando ele nasce, a mãe o esconde, joga no rio. É uma história que todo mundo conhece. Dentro de um cestinho, sua irmã fica olhando para ver o que acontece e ela consegue amamentar o seu filho. Moisés é criado então pela filha de Faraó
fica lá até os 40 anos. Lá em Atos, capítulo 7, no verso 22, diz que Moisés era um homem instruído em toda a ciência egípcia, poderoso em palavras e em obras. Portanto, Moisés era um homem preparado para ser um líder, para ser um faraó, para ser um governador. Mas Moisés, ele sabia qual era a sua origem. E Moisés vê um egípcio espancando um dos judeus, e ele vai interferir e acaba matando esse egípcio. Ele esconde o corpo, mas ele é descoberto. E com medo de Faraó, o que ele faz? Ele foge, ele vai para o deserto. Quando Moisés vai para o deserto, ele já está com 40 anos. Ele sai do Egito, vai para o deserto, e ali ele encontra Zípora, com quem ele se casa. Eles acabam tendo 2 filhos, Gerson e Eliezer, e ele trabalha para o seu sogro, cuidando dos rebanhos do sogro. Mas no capítulo 3 já fala que Deus, ele chama Moisés. Deus chama Moisés para que ele volte ao Egito, para tirar o povo que estava escravizado. Deus ouve o clamor do povo e manda Moisés voltar lá para libertar o povo daquela escravidão. Moisés então contesta de várias maneiras, de que não tem como, que ele é rude em palavras, que ele não tem poder para enfrentar o faraó, mas Deus diz a Moisés: vá se apresentar aos anciãos de Israel. Diga que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó te enviou. Mas ele fala: eles vão me perguntar o seu nome. O que eu vou dizer? Que está lá no verso 13 e 14 aqui do capítulo 3. Ele pergunta: mas qual é o seu nome? E Deus diz a ele: eu sou o que sou. Diga simplesmente ao povo de Israel: o eu sou me enviou. Simples. E é desta maneira que o apóstolo João apresenta Jesus no Evangelho. Vejam que fato interessante. Jesus é apresentado da mesma maneira que Moisés apresentou Deus aos israelitas, o eu sou. E Deus dá então poderes a Moisés. No capítulo 4, Deus fala para ele o que é isso em sua mão. Ele diz: é uma vara. Ele fala: então joga no chão. E ele joga e ela se transforma numa serpente. E Moisés ainda fica meio preocupado com a serpente, mas Deus diz a ele: pega pelo rabo. Ele pega pelo rabo e ela se transforma novamente em uma vara. Esse foi uma das coisas que Deus mostrou a Moisés. O que significava também que essa serpente, o símbolo, significava o poder de Faraó. O poder faraônico. A coroa do rei tinha uma serpente que ficava na sua coroa, que representava que ele tinha o poder, esse poder. E Deus já mostra ali que o poder do faraó está na mão do profeta de Deus. Depois, nós vamos ter, a partir do capítulo 7, o início das pragas. Porque o faraó, a cada coisa que Moisés mostrava, apresentava a ele sobre o poder de Deus, sobre os deuses deles, ele endurecia cada vez mais o seu coração. Portanto, dá início então às pragas, e cada uma das pragas supera um dos deuses egípcios. Nós temos aqui, por exemplo, a 9ª praga, que era as trevas. Que foi as trevas? As trevas significavam o quê? Um dos deuses dele, que era o Ra, o deus do sol. E Deus mostra então que ele tem um poder superior a esse deus deles. Depois, então, vem a morte dos primogênitos, que está no capítulo 12. O capítulo 12 é o capítulo-chave do livro de Êxodo. Lá no capítulo 12 é que acontece a saída deles do Egito, a saída já em 12, no verso 51, fala que então naquele mesmo dia acontece a saída, e acontece também a instituição da Páscoa. Que com a morte dos primogênitos, Deus então orienta o povo: preparem um carneiro, um cabrito, para fazer uma ceia, uma espécie de uma ceia, que seria a comemoração da saída do Egito. Não para comer carne cozida, mas tudo assada, o que sobrar é para queimar. E eles se preparam então para fazer esta Páscoa com a carne assada, com o pão asmos e ervas amargas. E assim é instituído. E o sangue
desses animais era para ser passada nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar durante a noite. E a casa que não estivesse os seus umbrais selado com o sangue do cordeiro, ali ele entraria e o primogênito morreria. E assim aconteceu a morte dos primogênitos e a instituição da Páscoa, que é comemorada até hoje. Então, em Êxodo 12:51 fala da saída. Êxodo capítulo 12, no verso 40, fiz questão de deixar aqui, ali fala que o povo permanece no Egito desde a entrada de Jacó com seus filhos até o dia da saída, 430 anos. Talvez você possa encontrar autores que falem 400 anos, mas é como sempre eu falo, datas na Bíblia são aproximadas. Ficaram no Egito 400 anos ou 430 anos. A Bíblia diz 430. Quando eles saem, que atravessam o mar e entram no deserto, ali eles deixam de ser escravos. Então o que passa ali a prevalecer é o início, ou seja, o surgimento da nação judaica, da nação santa, vamos dizer assim. Mas o que é que acontece? Quando entram no deserto, em pouco tempo acontece o quê? Em Êxodo capítulo 16, já do verso 2 ao 4, já acontece a murmuração. O povo já murmura contra Moisés. Por que nos tirou do Egito? Nós poderíamos ter ficado lá. Se é para morrer no deserto, morreríamos lá. Pelo menos tem carne na panela e pão na mesa. Isso é o que acontece. Mas Deus providencia o maná, ele fala no verso 4 do capítulo 16 de Êxodo, que vai chover pão do céu, vai cair pão do céu. Que cada um recolha todo dia a sua porção diária. Mas depois o povo reclama de carne e Deus manda as cordonizes para que eles também possam comer a carne. Depois de resolvida essa questão do pão, da carne, Deus então chama Moisés e dá a ele os 10 mandamentos e também as leis. Mas quando Moisés vai para o Monte Sinai, ele demora cerca de 40 dias. E o que o povo pensa? Moisés não vai voltar mais. E pressionam Arão. Não, você vai fazer para nós um Deus. E Arão faz o quê? Um bezerro de ouro. Este bezerro, ele faz o quê? Aonde que aprenderam isso? No Egito. No Egito, eles cultuavam animais, a deuses animais. Há até um historiador que diz que encontraram uma estátua de um touro com um rei curvado diante desse touro. Eles adoravam os animais. Portanto, ele faz esse bezerro e quando Moisés recebe as tábuas de Deus com os 10 mandamentos, quando ele volta, quando ele chega lá, ele encontra o quê? O povo dançando em volta desse bezerro de ouro. Ou seja, já teriam infringido o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Moisés fica muito aborrecido, fica irado, quebra as tábuas. Enfim, há um grande problema para Moisés resolver. Resolvido esse problema, Deus dá a ele novamente as tábuas. Deus dá novamente as tábuas a Moisés e as leis. Portanto, o decálogo ou os 10 mandamentos tinham um sentido de quê? Um sentido religioso, de como obedecer a Deus, também de ética e também social. E as leis, essas leis eram para quê? Para governar o povo. O povo agora não era mais escravo, não vivia escravizado numa nação. Eles seriam uma nação. Eles precisavam de leis e precisavam também dos mandamentos de Deus. E Deus dá tudo isso. Então, o decálogo, sentido religioso, ético, social e as leis. A lei é o quê? Um conjunto de regras, as regras lá da aliança de Deus com o seu povo. O povo precisava lembrar e obedecer. Para quê? Porque esse povo era o povo que representava Deus diante das outras nações. Mas tudo isso resolvido, Deus já deu os mandamentos, as leis, portanto, ele vai fazer o quê? Começar uma outra parte do seu plano. Êxodo do capítulo 25 até o capítulo 40. Deus manda Moisés construir o tabernáculo, não da cabeça de Moisés, ou dos pensamentos, do entendimento de Moisés. É Deus quem projeta, é Deus quem dá todos os detalhes.
todos os detalhes de tudo aquilo que era necessário para construir o templo, ou seja, o tabernáculo, da maneira que Deus queria, da maneira que seria. O templo era um templo móvel que montava no momento de andar, desmontavam e carregavam. Quando fossem parar, acampar, montavam novamente. Nós vemos no capítulo 25, a partir do verso 1, que Deus ele tem todo o seu projeto. Ali ele pede a Moisés, ou ele manda Moisés pedir ao povo que dessem uma oferta alçada, uma espécie de uma oferta alçada, em ouro, em prata, cobre, madeira, tecidos, enfim, tudo aquilo que era necessário para construir todos os objetos que fariam parte desse tabernáculo. E outro fato interessante, no capítulo 35, diz que Deus chama duas pessoas, Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan, para que eles construíssem esses objetos. Naquele momento, naquele lugar, não tinha condições ou pessoas especializadas para esse tipo de trabalho. Mas lá no capítulo 35, a partir do verso 30, Deus disse a Moisés que eles tinham recebido do Espírito de Deus toda a sabedoria para trabalhar o ouro, a prata, o cobre, trabalhar em madeira, tudo aquilo que fosse necessário, eles tinham essa sabedoria vinda do Espírito de Deus. Portanto, Moisés não se preocupou em quem vai fazer o quê. Deus dá todos os detalhes, inclusive chamando pelo nome. No capítulo 28, Deus escolhe Arão, manda Moisés levantar os sacerdotes para o tabernáculo. E ali começa toda aquela preparação. Lembrando que até o final de Gênesis não tinha sacerdote. O sacerdote, essa função sacerdotal era do patriarca. O chefe da família, ele tinha uma responsabilidade sacerdotal sobre a sua família. Mas aqui encerra-se, no tabernáculo teriam os sacerdotes. O sacerdote comum e o sumo sacerdote, aquele que entraria no lugar santíssimo. Os outros sacerdotes trabalhariam no átrio do tabernáculo e no lugar santo. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote entraria uma vez por ano. E ele dá também a localização do tabernáculo. Onde vai ficar esse tabernáculo? No acampamento. Ele vai ficar no centro do acampamento. Esse era o objetivo de Deus. Estar no meio do povo, no centro, lembrando eles que Deus é o centro de todas as coisas. Portanto, esse tabernáculo seria feito o tabernáculo e as tribos se acampariam ao redor, a leste, oeste, norte e sul. Eles rodeariam o tabernáculo. Por quê? Todas as vezes que eles saíssem à porta da sua tenda, eles iam ver ali a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, lembrando que Deus é com ele, que Deus estava no meio deles. Lembrando ainda que lá em Êxodo, no capítulo 33, Moisés tinha uma tenda. Moisés tinha uma tenda. Ali fala que Moisés tinha uma tenda, da qual ele montava fora do acampamento, uma tenda pequena. Ele montava lá fora e os judeus ficavam nas suas tendas olhando Moisés a terminar de montar a tenda e entrar. Vinham até Moisés entrar dentro da tenda e via uma nuvem que descia e ali Deus falava com ele. No verso 11 desse capítulo 33, diz que Deus falava com Moisés face a face. Mas por que fora do acampamento? Por conta do pecado do povo, da desobediência, da teimosia. Deus não tinha como estar no meio daquele povo. Mas com o tabernáculo, a situação iria mudar. Este era o projeto de Deus, estar no meio do seu povo, no meio da sua criação. Portanto, o tabernáculo era o centro. E o que tinha nesse tabernáculo? O que era? O tabernáculo era um espaço grande, retangular, que, como sempre digo, medidas variam. Uns dizem que tinha 45 metros de comprimento, outros falam 43. Dizem que tinha 22,5 de largura, outros falam que tinha 23. Bom, mas isso não importa muito. É um espaço grande e dentro dele era montada uma tenda à parte. E tinha a entrada, aquele que se chamaria o átrio. Ali
Tinha o altar do sacrifício, era um altar grande, que ali era feito os sacrifícios diários. Quando uma pessoa sentia que tinha feito um pecado, alguma coisa, ela pegava um animal e ia lá para fazer um sacrifício por aquele pecado. E ali então o animal era morto, o sangue era derramado e a pessoa tinha o seu pecado limpo, já apontando para o sacrifício de Jesus, que o pecado só é limpo através do derramamento de sangue. Então, esta era a função desse altar do sacrifício, que ele estava logo na entrada do tabernáculo. Depois do altar tinha uma pia de cobre, uma pia que por dentro dela era feito com os espelhos das mulheres. E nesta pia os sacerdotes lavavam as mãos e lavavam os pés, se precisasse tomar até um banho. Para quê? Simbolizando a limpeza, a purificação. Água é limpeza, é purificação. Portanto, eles tinham que se limpar, se purificar para entrar na tenda. E quando entrava lá na tenda, o que tinha dentro da tenda? À sua esquerda tinha a menorá, ou o candelabro, que ali era a única iluminação que tinha na tenda. A tenda não tinha janelas, era toda coberta de tecido, não tinha nenhuma iluminação. A iluminação única era a menorá. Esta que tinha o momento de acender, a hora de acender, o azeite, este azeite eram as primícias, tudo tinha os seus detalhes. À frente da menorá tinha uma mesa. À esquerda, a menorá, o candelabro, à direita, a mesa com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Pão representando o alimento, ou seja, representando a palavra. A luz do candelabro representando Jesus, que é a luz do mundo. E no meio tinha o altar do incenso. Atrás desse altar tinha a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. Esse altar do incenso, ele era acendido todos os dias, tinha um momento de acender esse incenso também, era um incenso especial, com todas as medidas que Deus deu para se fazer esse incenso. E este incenso era para usar simplesmente nesse lugar, em outro lugar nenhum. Era um incenso que era um cheiro agradável a Deus, representando aquele louvor em espírito e em verdade, que agrada a Deus. A cortina e o altar, no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar o pecado da nação, ou seja, o pecado do povo. Onde estava a arca da aliança, onde dentro dela estava as pedras, ou seja, as leis, as tábuas de pedra representando as leis, o potinho do maná, representando a murmuração do povo, e a vara de Arão que floresceu, representando a rebelião do povo. Portanto, era dessa maneira que ficavam os objetos dentro da tenda, dentro do tabernáculo. Esses objetos que foram feitos por Bezalel e Aholiabe, separados por Deus e preparados por Deus. Portanto, é desta forma que vai se encerrar o livro de Gênesis. Eu vou ler aqui para vocês, Êxodo, no capítulo 40, de que maneira que vai se encerrar. Então, fica pronto o tabernáculo com todos esses objetos, tudo colocado em seu lugar. E o que aconteceu então? Aqui no capítulo 40, no verso 34, do 34 ao 38, diz o seguinte: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De tal maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Portanto, aqui nós podemos entender o seguinte: Moisés foi simplesmente um instrumento de Deus, ou seja, Moisés ele é o mediador entre Deus e o homem.
exatamente como Jesus, o mediador entre Deus e o homem. E ele tirou o povo da escravidão, como Jesus é o libertador do povo da escravidão. E como pastor, ele conduziu o povo pelo deserto, como Jesus, que é o nosso pastor. Vejam assim a semelhança, ou melhor dizendo assim, uma analogia entre o que fez Moisés, a maneira de como Deus usou ele e a maneira de Jesus também ser usado, nos libertando, nos conduzindo, enfim, e fazendo a nossa mediação entre nós e Deus. Jesus é o nosso mediador. Então, é assim que encerra o livro de Êxodo, mas a história continua, porque nós vimos apenas em toda essa jornada, até chegarem às margens do Rio Jordão, o que acontece? Essa parte de Êxodo é apenas o início, apenas eles saíram do Egito, receberam as leis, os 10 mandamentos e montaram um tabernáculo. Simplesmente. Em Levítico nós vamos ver a continuação dessa trajetória. O que vai acontecer no livro de Levítico, como que Moisés vai trabalhar esse povo sobre a orientação de Deus. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com seus amigos, seus grupos, e eu agradeço a sua atenção. Obrigada.